Artigo 71. Então, nesta aula aqui, eu vou explicar como que a gente configura o artigo 71 e eu vou até ler um pouquinho do artigo para vocês, para a gente conseguir entender como que ele foi criado, por que ele foi criado dessa forma no século.web. Então, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora ou salvo escrito ou contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, o que isso quer dizer, né? Então, quando o nosso funcionário trabalhar até 4 horas, ele não precisa ter intervalo, tá? Mas de 4 a 6 horas, ele precisa ter um intervalo de 15 minutos e acima disso, ele precisa ter no mínimo um intervalo de 1 hora e no máximo até 2 horas. Então, eu vou mostrar agora aqui no século como que a gente utiliza essa configuração para a gente poder visualizar os funcionários que precisam fazer o seu intervalo. Então, vamos lá. Vamos até cadastros, horários. Agora vamos acessar o nosso horário. Agora vamos até opções e vamos até tela de cálculos. Exibir coluna com horas de repouso faltante em trabalho contínuo. CLT artigo 71. Eu já deixei marcado aqui e aqui nós temos as opções. Nós vamos usar configuração padrão. A configuração padrão é aquela que eu expliquei para vocês. Até vou desmarcar aqui, já deixei configurado ó, que de 0 até 4 ele não precisa de repouso. Acima de 4 até 6 é 15 minutos, acima de 6 é 1 hora. Então, a configuração padrão, ela é da mesma forma que eu configurei aqui, ó. Mas, se a gente desmarcar, a gente pode configurar de outra maneira, como desejar. Então, eu vou utilizar a configuração padrão, vou clicar em concluir, e eu vou cancelar porque eu já tinha configurado. Então, vamos até a nossa tela de cálculos, e aqui eu tenho uns exemplos só para mostrar para vocês. Aqui o nosso funcionário, ele trabalhou das 6 até as 14 horas, então ele trabalhou, deixa eu até marcar o compensado aqui, ele trabalhou 8 horas, então ele tem aqui na coluna de artigo 71, 1 hora para retirar. Essa 1 hora pode ser de almoço, pode ser de janta, enfim, ele tem que ter 1 hora de descanso. Agora aqui na configuração da terça-feira, o nosso funcionário trabalhou das 8 até as 14, então ele fez 6 horas de trabalho contínuo, então ele deveria ter 1 hora de intervalo, mas ele fez essa 1 hora das 14 até as 15 e depois trabalhou até as 18, por isso que não apareceu nada aqui na coluna. Mesmo se a gente marcar o compensado, também não vai aparecer nada aqui. Se a gente olhar agora para quarta-feira, das 6 até as 16 horas, o nosso funcionário, ele trabalhou 10 horas seguidas. Então, como ele trabalhou 10 horas seguidas, ele deve ter 1 hora de intervalo, que é representado na coluna de artigo 71. E aqui no próximo dia, da mesma forma, ele trabalhou um dia normal, então não apareceu nada na coluna. E aqui o nosso funcionário, ele trabalhou das 8 até as 12, 4 horas. Então, como ele teve 4 horas sem intervalo, ele não realizou as duas marcações, nosso sistema não teve intervalo no sistema, não teve intervalo nesse dia. Então, como não teve intervalo, nosso sistema informou na coluna que ele deve ter 15 minutos. Então, a coluna de artigo 71 ela é apenas um informativo para o usuário poder visualizar os funcionários que devem realizar intervalo, certo? Então, se tiver alguma dúvida sobre o artigo 71, lá no site da Seclum, no canal do cliente, podemos ir nas perguntas frequentes e pesquisar sobre o artigo 71, onde tem mais exemplos e toda a configuração escrita. Então, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Até a próxima. Tchau, tchau.